Se és jogador ou és treinador e estás à procura de quem possa ajudar-te a desenvolver a tua carreira, o nosso patrocinador de hoje é o ideal para ti. A Golden Kick pode ajudar-te a potenciar o teu futuro. Por isso, se quiseres conhecer mais sobre o nosso patrocinador, basta ir a goldenkick.com. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Podcracks. Hoje temos connosco um ex-jogador de Primeira Liga e atualmente é treinador. Ele na Primeira Liga, além também de somar muitas passagens no segundo patamar nacional, na Primeira Liga jogou pelo Paços e pelo Salgueiros na década dos 90. Entretanto, converteu a sua carreira na de treinador e já assumiu passagens pelo Freamundo, onde ganhou um campeonato de Portugal e depois também, ao serviço do Santa Clara, acabou por conseguir uma subida à primeira divisão portuguesa. Também soma passagens na Arábia Saudita, mas além disso tem muitas outras histórias para nos contar. Hoje temos connosco Carlos Pinto. Hoje é que a malta está preocupada. Pode ser que a malta está preocupada. Para onde é que o futebol está a evoluir agora? Alta performance começou a entrar agora no futebol. Há um tempo atrás tiveste os personal trainers, que os jogadores têm personal trainer pessoal. Agora está a começar a entrar o quê? O jogador tem um homem que trabalha no scouting, tem um scouting próprio, mas o problema é que ele não sabe que tipo de... o que é que foi pedido ao jogador, que ele estás a analisar dados, mas não sabes o que é que foi pedido ao jogador, qual é a validade que isso tem? Muito pouco. Estás a ser, e esqueces o mais importante, que é perceber o jogo. Recepção orientada, ataque à profundidade, definir os momentos. Há muitos jogadores que passaram por depressões a jogar, que não aguentavam a pressão, não aguentavam a cobrança e isso, e agora acho que pelo menos estão a tentar levar um bocadinho para perceber essa parte do jogador, porque ninguém se importava com isso. Não. A parte psicológica hoje em dia é fundamental. Quilómetros, era velocidade. O problema do GPS, o GPS é ótimo, mas o problema do GPS é que é valorizado muitas vezes em algumas áreas que não tem que ser valorizado. Eu posso ter o Saldanha que me faz 5 km e em termos de rendimento, tem um rendimento altíssimo. E posso ter o Nelson que me deu 10 km e em termos de rendimento não deu porra nenhuma. E às vezes isso não é valorizado, estás a ser. É a mesma coisa, se fazes um treino com a preparação do jogador, e o GPS? E a qualidade do treino, quem foi? Tem que ter qualidade, não é os quilómetros que tu fazes. O grande problema que tu tens atualmente é um bocadinho isso, que é, esta malta que veio da universidade é ótima, trabalha muito bem, mas depois não tem este controle sobre os jogadores. Estás a ser, eu dizia muitas vezes ao André, se fez 2, diz que fez 1, se fez 4, diz que fez 2. Que é para renderem sempre mais. Porque eles nunca se superam. Está bom, está ótimo, 4 km está ótimo. Nunca se superam. E o treino às vezes é um bocadinho esse o problema que tu tens. E o scouting vai por esse caminho agora. Que é o scouting, qual é o problema do scouting? É exatamente esse, que é, chegas ali, então, como é que é? 10 passos, acertei 10 passos, mas onde, em que área é que eu acertei aqueles 10 passos? Mas foi o que o treinador me pediu. Foi para a finalização. Mas foi o que o treinador me pediu. Esse é que é o grande problema que tu tens também no futebol agora, é que os jogadores estão a investir na carreira, mas muitas vezes não estão a investir, na minha opinião, na área correta. E agora também tens, aliás, isso passa nos TikToks, que é aqueles treinos individualizados, já há empresas a trabalhar com os jogadores. Sim, até principalmente no período do verão, quando estão de férias com a equipa, continuam ali a fazer os próprios mesmo durante o treinos. campeonato. Ok, eu tinha mais essa noção durante o verão, porque eles muitas vezes até os próprios jogadores fazem aqueles treinos e publicam, partilham nas redes. Sim. Mas bem, vamos problema, vamos lá. Vamos também começando assim. Mas, por exemplo, notas que está muito diferente agora a faceta de um jogador de quando tu jogavas? Está diferente porque hoje o futebol, o que é que tu tens no futebol? Hoje tens o empresário, tens o pai, tens a mãe, tens os amigos. Acho que no passado praticamente nós vivíamos no nosso rendimento. Era o jogador e a bola. Era o jogador e a bola, era um bocadinho por isso. Nesse aspecto acho que mudou muito. Daí essa questão mental, estávamos a falar há bocadinho, acho que esta questão mental é algo que tem que ser trabalhado. E na minha opinião os clubes neste momento também estão a trabalhar muito bem essa área. Quase todos os clubes têm psicologia. E é uma área que vai ficar, não só para os jogadores, brevemente também vamos ter os treinadores. Eu acho que já há treinadores que trabalham com psicólogos. Acho que todas as pessoas que estão envolvidas nesta área têm que começar a trabalhar esta área, que é a questão mental, porque não é fácil a gerir, é um bocadinho como nós como treinadores. Temos sucesso, deixamos de ter sucesso, na hora do insucesso, mesmo no jogo, há que saber lidar é um homem abandonado. Os jogadores não, é completamente diferente. Eu costumo dizer que os jogadores acabam o jogo, estão tristes porque as coisas não correram bem, mas já vão para casa, alguns já se vão juntar, já vão
passar para o dia normal. O treinador não, o treinador mesmo a ganhar, já está a pensar no próximo. E achas que era necessário também ter esse papel do o psicólogo, mas também focado na parte de treinador e equipa técnica? Já trabalha essa área também. Por isso é que eu te estava a dizer que já há treinadores que têm o psicólogo próprio, em termos pessoais, também já há clubes a trabalhar essa área com os jogadores e com os treinadores. Vários clubes. Mesmo hoje já não sei se já tens isso. Acho que é uma área que eles já estão a trabalhar bastante. E é uma área que vai entrar no futebol com muita força, não tenho dúvidas em relação a essa situação. Por exemplo, tu nos anos 90 passaste na Primeira Liga, ou seja, o melhor escalão cá em Portugal. Achas que, por exemplo, isso te teria proporcionado outro rendimento? Mas complicado responder. Vou-te explicar porquê. Porque são outros tempos. Está sempre a evoluir, como deves imaginar, não é? Naquele tempo, da maneira que era o futebol, personalidades, a educação que também nós tínhamos os nossos pais era completamente diferente. Acho que nós estávamos preparados para a adversidade. Hoje os miúdos não estão preparados para a adversidade. Daí entrar essas áreas que nós estamos a falar há um bocadinho. Mas eu acho que isto são períodos. Nos anos 90 eu acho que o que nós tivemos estava ótimo, o que se tem agora está ótimo, daqui a 10 ou 15 anos já vai mudar novamente as situações, porque está sempre a evoluir, é quase como a tecnologia, é quase como o futebol, hoje tens várias ferramentas no futebol que não tinhas nos anos 90, está sempre a evoluir. Eu acho que o fundamental é nós adaptarmos a todos os momentos, isso é que vai fazer sempre a diferença, na minha opinião. Agora, enquanto treinador, como é que tu recordas a tua experiência na Primeira Liga, quer com o Passos, quer com o Salgueiros, e achas que o treinador que tu és hoje em dia ia gostar do jogador que eras? E é complicado. Eu costumo dizer que eu não fui mau profissional, até porque mau profissional era no sentido de ir ao treino e não treinar sempre no máximo, no limite. Costuma-se dizer que aquele jogador malandro. Costumo dizer que os bons jogadores são sempre malandros. Aquele que desenrasca. Exatamente, é um bocadinho por aí. E acho que foi claramente uma área que eu não trabalhei bem. Por isso é que eu costumo dizer, pela qualidade que eu tinha na altura, se fosse bom profissional, principalmente naquilo que é fundamental, que é no treino, no campo, na dedicação, não tenho dúvidas que ia ter uma carreira muito mais bonita, mas isso é um dos grandes problemas que tens muitas vezes no futebol, às vezes o apoio. Eu lembro-me, por exemplo, nós naquela altura, como jovens, tínhamos muito pouco apoio, isto é, éramos nós praticamente contra o mundo, os mais velhos praticamente não nos valorizavam, mesmo o próprio treinador valorizava muito pouco o jovem, ou tinha qualidade e jogava, ou não tinha qualidade e punha de lado. Havia aquele distanciamento também entre... Muito distanciamento, hoje isso não acontece, na minha opinião, bem, apesar dos mais velhos criticarem muitas vezes a situação. Aliás, muitas vezes acontece nos balneários, os mais velhos e os mais novos, no meu tempo, não tem bem uma coisa, hoje é completamente diferente, isso vai acontecer sempre com alguma frequência. E, por exemplo, até enquanto jogador, aliás, enfrentaste muitos jogadores, também partilhaste balneário com outros tantos, um deles que eu vi foi o Deco. Como é que era essa altura? Porque ele estava no início em Portugal, tinha passado pelo Alverca, depois estava no Salgueiros, passado meia época, acabou por rumar ao Porto, onde brilhou. Como é que... O Deco já era diferenciado na altura. Curiosamente, ele no Salgueiros estava com pubalgia. Teve ali com algumas dificuldades, mas pronto, quando ele veio para o Salgueiros já tinha o contrato com o Porto. Aquilo que eu mais admiro no Deco era a ambição dele, obviamente, criada a qualidade que ele tinha. Era a ambição. Ele já dizia que o sonho dele era jogar no Barcelona e conseguiu esse sonho. Por isso é que eu me lembro, aliás, o Pinto da Costa falou sobre a situação, teve várias propostas, mas que o Deco queria o Barcelona. Sempre foi a ambição dele. Agora, em termos de qualidade, é claramente diferenciado. Mesmo no próprio treino que vias, esse tipo de situações é que nós muitas vezes até pensamos, sou jogador, mas quando vias o Deco, era outro charme. Era outro charme, era até qualidade. É o top, eu costumo dizer que é o tipo de jogador que é o top. Eu lembro, nesses Salgueiros também joguei contra o Benfica, e nós muitas vezes vemos os jogadores na televisão, mas depois quando jogamos contra eles, é completamente diferente. O João Vieira Pinto é uma coisa também fantástica. Jogar contra o João e tu vês no campo a maneira como ele se movimentava, a qualidade que ele tinha, o próprio Luxo, lembro também de Luxo na altura que joguei com o Chaves para a Taça de Portugal, que era um cavalinho que nós dizíamos, o cavalinho de Luxo. São diferenciados, por isso é que até no top são sempre os melhores jogadores do mundo. Qual é que dirias que foi o jogador, até o adversário mais complicado que tiveste pela frente? Eu tive pouco tempo, né? Joguei só um jogo, mas o João Beira Pinto foi aquele que me chamou mais a atenção. Pela qualidade, pelo charme que impunha, pela maneira como ia buscar os espaços, a velocidade que dava. Foi um jogador que eu achei sempre diferenciado. Luxo, claramente um craque, mas o João Beira Pinto foi aquele que mais me chamou a atenção. Outra curiosidade que também captei aqui na tua carreira é que tu não só jogaste, como também foste treinado por Jaime Pacheco. O Jaime. E havia aqui uma coisa que hoje em dia já não se vê, que era o jogador-treinador. Eu também fui jogador-treinador na primeira época. Exatamente, e era por aí que eu ia caminhar. Como é que é uma relação,
Ou seja, por exemplo, um jogador às vezes pode não ter a melhor relação com o treinador, às vezes até desabafa com um colega de equipa, mas como é que é uma situação em que temos o nosso mister é o nosso jogador, também é o nosso companheiro de equipa. O Jaime, a vantagem que o Jaime tinha, que o Jaime era um exemplo. Ele atingiu a carreira que atingiu, além da qualidade que ele tinha, em termos de trabalho, foi o jogador que eu vi trabalhar mais, curiosamente, juntamente com o José Mota no Passos. São jogadores que trabalhavam sempre nos limites. Qualquer parte do treino era sempre nos limites. E o Jaime tinha essa vantagem e a partir do momento que passou para o treinador conseguiu transportar isso depois para os seus jogadores. Aliás, se fores ver a carreira do Jaime, mesmo no próprio Boa Vista que ele teve sucesso, era mais à base do trabalho, da disciplina, do rigor, e ele conseguiu transportar isso do jogador para o treinador na altura. E a ligação que ele tinha praticamente com todos os jogadores era sempre muito boa, porque o Jaime é uma pessoa muito boa e teve sempre essa vantagem. É mais difícil quando tu passas de jogador para treinador e a relação não é boa com toda a gente, aí vai complicar mais um bocadinho. O Jaime no Passos acabou por ser fácil pela relação dele com os jogadores. A relação era sempre muito boa com todos os jogadores, nunca teve problemas nenhum. Acho que o Jaime é um exemplo como pessoa e como treinador. E foi para mim um prazer ter o Jaime como jogador, como colega e como treinador na fase inicial da carreira. E lembro-me curiosamente a falar do Jaime. Eu entrei no jogo de Sporting, estávamos a perder 2-1, sofremos o 3-1 nesse jogo e o Jaime mata logo o Carlos Pinto, perdia a bola no meio campo, mesmo ao miúdo ele não facilitava, porque ele sentiu que eu facilitei naquele momento e o Jaime transportou sempre essa maneira de ser, essa maneira de estar na sua carreira como treinador. E achas que foi um grande exemplo para aquele final de carreira de jogador no Tirsense e início de carreira de treinador que tu tiveste também no Tirsense? Sim, mas era diferente, como eu te estava a dizer. Foi mais difícil para mim. Primeiro que não estava preparado. Segundo, não queria ser treinador. Aliás, eu nem curto de treinador tinha na altura. Foi uma opção na altura do presidente do Rossi e da sua direção. Lembro-me que nos primeiros 15 dias não aceitei. Não aceitei esta proposta para passar para treinador. Depois de falar com o Leonardo um bocadinho sobre a situação, ele disse-me algo que eu também senti que ele tinha razão, que é, como jogador já estás na fase final, em termos financeiros já não vais ganhar muito dinheiro, acho que é o tempo certo para tu passares para treinador. Obviamente tens de crescer, mas já foste capitão vários anos em todos os clubes, tens esse perfil, acho que deves dar esse passo. Eu lembro-me curiosamente, no primeiro jogo que nós tivemos, eu mudei 6 peças, e essas 6 peças que eu alterei, muitas delas eram meus amigos, que desabafaram comigo, falamos sobre os treinadores que me estavas a falar, mas um treinador tem que ser líder. Tem que tomar muitas vezes as opções, em que os jogadores vão sentir um bocadinho essa situação, mas por isso é que são os pais para liderar. Não é fácil, como eu te estava a dizer, mas correu muito bem. Na fase final também, e uma das minhas preocupações desde que comecei como treinador foi ser sempre muito frontal. Eu lembro-me quando passei da primeira para a segunda época, dei continuidade no Tirsense, tive de dispensar, penso que dispensei uns 7 ou 8 jogadores. Esses 7 ou 8 jogadores Que também eram amigos teus. amigos. Mas eu sentia que eu precisava de gente ambiciosa naquele projeto. E geralmente o que é que tu tens nestes campeonatos de CNS? São jogadores que trabalham durante o dia, que vão trabalhar ali à noite. E não conseguem ter o máximo desempenho depois num treino. Não é o caso de máximo desempenho. Pode ter, há jogadores que têm esse máximo desempenho, mas há jogadores que se acomodam e que mata muitas vezes um treinador esse comodismo. É algo que eu claramente em todas as equipas tentei eliminar, porque a ambição que eu tenho é a ambição que eu quero que os meus jogadores tenham. E porque também é uma coisa que se alastra. Ou seja, um pode estar a treinar muito, é que outro está ali no comodismo e que também está muito bem, e às vezes até pode ser quase uma mentalidade que se espalha pelo plantel. Sem dúvida, às vezes. sem dúvida. Eu falo sempre isso. Aliás, nas vídeos que eu tive, eu falo dos plantéis. Eu falo do plantel de Santa Clara, falo do plantel do Friamundo 2, que foi o que eu construí, estes 2 plantéis de início. O Famalicão foi diferente porque foi o Sérgio, e o Sérgio construiu também um plantel de grande qualidade, e depois a questão também do Tondela, aí o Tondela sobe, eu saí do Tondela, mas foi construir aquele plantel, penso que só o Renato Santos é que entrou, depois numa fase a seguir, mas a construção do plantel foi minha, e a diferença está na qualidade e no homem, isto é, se tu tens bons profissionais com bom caráter, a probabilidade de ter sucesso é sempre muito alta. Quando não tens um problema grave, vais ter sempre dentro das estruturas, e depois hoje tens outro problema, que é a estrutura tem que ser forte. Se não for forte, é complicado muitas vezes lidar com esse tipo de situações. Além de ter de haver ali um alinhamento de ideias e de objetivos entre direção e equipa técnica, Claro. que muitas vezes é o que acaba por desfasar numa equipa. Claro, como é óbvio. Acho que numa fase inicial, quando se contrata um treinador, a mensagem que se passa, obviamente, é aquela que o treinador gosta de ouvir. Depois, com o passar do tempo, as coisas alteram-se com muita facilidade e é algo que tem que ser mudado, na minha opinião. Ganhar ou perder vai ser sempre futebol. Acho que tudo tem que ser valorizado e hoje valoriza-se muito pouco isso, porque hoje vive-se do resultado. É uma realidade, vive-se do resultado e nós, como treinadores, temos que ganhar. No passado valorizava-se muito o processo, a qualidade do treinador, a qualidade do treino. Agora é 2 derrotas e já se está a ponderar se
Mas é com o Carlos Pinto, é com todos os treinadores. Por isso é que eu estava a dizer que nós temos que nos adaptar à realidade atual e o fundamental é um bocadinho isso, é construir um bom plantel e acima de tudo bons homens, gente ambiciosa, porque sem gente ambiciosa a probabilidade de ter sucesso é muito baixa e depois caráter. O caráter é fundamental, o jogador perceber que não pode estar numa zona como dizem, o jogador perceber que hoje pode jogar, amanhã pode ir ao banco, não alterar os comportamentos, isso é tudo isso é fundamental. Por isso é que eu acho que os comportamentos são fundamentais para ter sucesso no futebol. Aliás, são inúmeros os treinadores que treinam e acabam por não conseguir nenhuma conquista. A tua surgiu logo no início da tua carreira de treinador, não no primeiro ano, mas pouco depois, com o Friamundo, conseguiste aquilo que hoje seria equivalente à Liga 3. Como é que foi essa época? Porque acabaste de dizer que tu preparaste a equipa, conseguiste um plantel muito ambicioso. Como é que foi toda essa época e como é que tu viveste a primeira conquista? Olha, a primeira conquista e plantel nós temos uma vantagem. Eu consegui levar logo ali alguns jogadores que tive ali no Tirsense, jogadores importantes. Também tínhamos ali, e sondamos o mercado com muita facilidade, tinha pessoas muito boas a trabalhar no Secantec já na altura. O Friamundo, uma das minhas preocupações quando fui para o Friamundo e tive logo um problema com um jogador que eu gosto muito, acho que era claramente, e é hoje ainda uma referência do Friamundo, que era o Voc, mas o Friamundo, curiosamente, nessa ano de ser divisão em relação do Voc com a direção, era uma relação muito difícil. Então eu cheguei à conclusão como treinador que não podia ter o Voc. Eu não conseguia mandar a direção embora, tive que mandar o Voc embora. E até hoje eu não acredito que foi o treinador que o mandou embora. Disse-lhe sempre que foi eu que tive que tomar essa opção. Tu um dia, quando foste lá, vais perceber, mesmo sabendo que, como eu estava a dizer, o Voc, no mínimo garantia-me 30 a 35 golos na época, mas era fundamental. Artilheiro puro. Exatamente, mas era fundamental para mim ter essa estabilidade dentro da estrutura, num clube com dificuldades. Eu lembro que nós nesse ano subimos, neste caso, a divisão com 3 meses de jornadas em atraso. Lembro-me que em janeiro, até porque uma das minhas preocupações, e eu funcionava muito assim na fase inicial da carreira, que era a lealdade com os meus jogadores, isto é, os jogadores perceberem, o Friamundo era um clube que tinha dificuldades, nós estipulámos ali em que os jogadores podiam ficar, por exemplo, 2 ou 3 meses sem receber, na altura foi o Friamundo, 2 meses podia acontecer esta situação dos jogadores não receber, mas chegou ali uma altura que nós passamos para 3 meses, e eu coloquei, por acaso foi uma história muito engraçada, é algo que fica sempre à vida. Coloquei na altura, no dia anterior, um treino que nós tivemos que o Tirsense, o lugar à disposição do clube, nesse sentido desta questão dos 2 meses, já passava para 3 meses, porque eu não podia faltar à palavra aos meus jogadores. Nesse treino contra o Tirsense ganhamos 6-0, os meus jogadores jogaram tanto, mas tanta bola, que eu disse mesmo na altura ao Louçã, nós vamos embora com estas crianças a jogar tanto. Mas pronto, tínhamos tomado a decisão. Só que na altura, sem nós sabermos, a equipa técnica, o presidente ligou ao capitão. E o capitão falou com os jogadores, acabou esse treino e eu tinha dito ao capitão Barbosa, que hoje até curiosamente é adjunto do Alpendurada, para reunir depois na sala, no final do treino, na sala que eu queria falar com o plantel, que era para dizer que ia embora. Mas como o presidente tinha ligado ao capitão, eles se reuniram. Quando eu vou para chegar à sala, já estão os capitães na sala, sentados onde deviam estar os treinadores, a dizer isto, tranquilo, já sabemos o que é que se passa, vamos ficar todos aqui, vamos subir divisão. Nessa questão dos meses jornadas e atrás, eu disse, isso é tudo muito bonito, é ótimo, mas há um problema. Vocês estão preparados para estar 3 meses, 4 meses, 5 meses, trabalhar sempre nos limites, porque para ficar aqui para trabalhar sempre nos limites, com jornadas e atrás ou jornadas em dia. E deram uma palavra, foi uma época fabulosa. Foi uma época que nós subimos de divisão com uma qualidade tremenda mesmo, com grandes homens. A despedida no final foi uma despedida em que todos os jogadores foram ao palanque falar, em 22 jogadores choraram 21. Chorou a equipa técnica, acho que foi... Quem é que não chorou? Exatamente, quem é que não chorou? Acho que, eu digo sempre isso, já tive plantéis como o do Friamundo muito bons, mas como o do Friamundo nunca vou ter. Foi uma coisa mesmo fantástica. Só viver como eu vivi aquele momento com eles, com verdades e atrasos, com dificuldades, a qualidade que eles davam no treino. Aliás, tive treinos, no Santa Clara aconteceu mesmo, não é? Mas no Friamundo muito mais vezes, que é que acabava o treino mais cedo, porque eles trabalhavam demasiado, e mesmo assim, ao acabar o treino, eles queriam continuar a trabalhar, e era eu que disse, não, tranquilo, eu preciso de vocês para domingo fresquinhos. Isto acontecia com muita facilidade. Porque eu costumo dizer, quando nós vamos para o treino e temos este prazer, é algo que é fantástico. E no Friamundo consegui isso, no Santa Clara também, no Famalicão menos, que foram 8 jogos, mas no Friamundo e no Santa Clara foi onde eu tive mais prazer pela qualidade dos homens que tive no desporto. Os próprios jogadores também se acabavam por motivar uns aos outros, não é? Sim, Tanto todos nesta onda. havia uma ligação muito forte. E curiosamente, nesse ano do Friamundo, pelas dificuldades, eles tinham uma ligação ainda muito mais forte e foi um ano mesmo fantástico. Eu lembro que nós chegámos, como eu estava a dizer, a essa final em Viseu. Esse foi contra o Oriental em que ganhámos e fomos campeões. A atitude deles foi uma coisa mesmo fantástica. E mesmo durante a época, o comportamento que eles tiveram, mesmo depois de dar aquela palavra ao treinador, mantiveram a palavra, foi algo que eu valorizei muito.
Isso para mim é fundamental, a palavra, a seriedade e o caráter, todos eles foram fantásticos. Por isso, uma época para mim foi marcante, não só por ser o primeiro título, mas pelos homens que tiveram no desporto. Nessa época, um dos jogadores que orientaste foi o atual treinador de Sporting. Achas que pudeste ser uma inspiração? Não, o Rui Voz teve pouco tempo comigo, curiosamente. O Rui foi contratado para uma ideia de jogo que nós tínhamos, 4-4-2, era um interior pelo lado direito. Depois, curiosamente, emergiu um jogador que teve uma carreira muito bonita, que foi o Padrinho. O Padrinho foi um jogador que me aconselharam, que eu nem ia observar, mas acabei por observar e gostei muito do Padrinho. O Padrinho ficou no plantel. O Rui teve uma lesão, entrou o Padrinho, ainda com 19 ou 20 anos, deu rendimento e o Rui deixou de jogar. E depois até pediu para sair, penso que foi para o Bragança na altura. Trabalhei com o Rui 2 meses e meio. Penso que foi. Mas mesmo assim, acreditas que podes ter dado ali uma característicazinha Da agora? mesma maneira que nós vamos ver, e eu fui beber a todos os treinadores que eu tive, eu também tenho essa ideia, que o Rui também se calhar viveu um bocadinho daquilo que é o Carlos Pinto, não sei se foi pela liderança, pela qualidade de jogo, mas alguma coisa levou, não? E a relação sempre foi ótima também com o Rui, mesmo depois cheguei a enfrentar o Rui como treinador, se me perguntasse na fase inicial pensei que o Rui ia ser treinador, digo não. Depois de o enfrentar como treinador, já veio qualidade no Rui para seguir uma carreira bonita. Depois o Rui tem uma vantagem em relação ao Carlos Pinto, é uma pessoa mais tranquila. Porque numa fase inicial foi sempre uma pessoa muito explosiva, pouco inteligente a lidar com os problemas. E muito emocional também, imagino. Pouco controle emocional, isso foi claramente algo que me prejudicou e foi algo que eu quis melhorar, no sentido de não ter esse problema no futuro. Também não muito tempo depois de teres tido esta conquista com o Friamundo, acabaste por, entre outros caminhos, rumar ao Santa Clara, que também já falaste. Conseguiste aquilo que muitos treinadores gostariam de conseguir, uma subida à primeira divisão. Não foi com o levantamento do troféu, foi um segundo lugar, mas foi um campeonato disputado até à última, quase até a 2 jornadas de final, se não estou em erro, porque depois ficaram... estava em terceiro o Académico, vocês jogaram na última jornada com o Académico, mas já mesmo com a derrota já conseguiam assegurar essa subida. Também como é que foi esse momento, como é que foi saber que estavas a conseguir levar uma equipa ao maior panorama de Portugal? É fantástico. No Santa Clara é diferente. Eu costumo dizer que subir no Santa Clara não é fácil, é muito difícil. Qual é a vantagem que tens nos Açores? Se o grupo for bom, acaba por ter uma união diferente do que tens no continente. Porque praticamente os jogadores vêm ao continente de 15 em 15 dias, a maior parte dos jogadores estão lá sem a família, conseguem criar uma ligação entre eles muito forte. O plantel também tinha muita qualidade. E nós naquele ano tínhamos jogadores experientes, que eram os melhores profissionais que nós tínhamos dentro da estrutura. Nós tínhamos, por exemplo, 5 capitães. Eu vou falar de 5 capitães que nós tínhamos. Era o Clemente, o Pacheco e o Aciolo. Estou a falar destes 3 que são açorianos e tinham um sonho de levar o Santa Clara à Primeira Liga. Tínhamos o Serginho, o guarda-redes, e tínhamos o Marcelo, que foi um jogador que jogou vários anos no Moreirense. Estamos a falar de 5 jogadores que já estavam em final de carreira, mas que eram os melhores profissionais que nós tínhamos dentro do campo. E curiosamente no treino, a vantagem que eu tinha como treinador, e acho que foi nos anos que trabalhei menos, sinceramente, pelas lideranças que eu tinha dentro de campo, mesmo no próprio treino tinha esses jogadores a liderar. Havia jogos em que esses jogadores também tiveram essa vantagem, e era uma vantagem para mim enquanto treinador, também lideravam essa situação e que acabava por intervir muito menos. Aliás, eu acho que o Santa Clara, mesmo intervindo muito, obviamente, e foi muito duro com os jogadores em muitos momentos, foi o clube que me deu menos trabalho pelas lideranças que eu tive. E a vantagem que eu tive foi aquilo que eu estava a dizer ao bocado. Sentias-te muito apoiado pelo plantel? Muito. Aliado à qualidade dos jogadores que nós tínhamos. Tínhamos jogadores com muita qualidade, a experiência deles, o carisma que tinham muitos deles. Os três açorianos tinham muito aquele sonho de levar o clube à Primeira Liga. Posso dar o exemplo, por exemplo, do Acioli, que na última época, foi no ano que nós subimos divisão, eu queria o Acioli na minha equipa técnica, e dei-lhe 2 possibilidades, Acioli, mas para a equipa técnica, ou ficas como quarto central. E não é fácil tu dizer isso a um jogador que vais imaginar, mas eu sempre fui assim muito frontal com os meus jogadores. E o Acioli na altura optou por continuar como jogador, e penso que o Acioli começou a jogar em janeiro, não tenho certeza. Foi em janeiro, ele na altura até me disse: isto é tranquilo, já me aconteceu isso também no passado, eu vou jogar porque eu quero muito subir com o Santa Clara dentro de campo, ok? E ele depois pensa que começa a jogar em janeiro na Covilhã, mas não tenho certeza, e depois agarrou o lugar até ao final, foi dos nossos melhores jogadores, levantou o caneco não, sobe a divisão, e no ano assim chega à Primeira Liga e também joga na Primeira Liga, consegue jogar na Primeira Liga. O Acioli tinha esse tipo de mentalidade, e quando tens esse tipo de jogador com esse tipo de mentalidade, depois tinhas como eu falei, o Pacheco, o próprio Clemente, 3 açorianos, os outros 2 também experientes. E podia-te falar de vários jogadores também já tínhamos lá experientes, o Igor, o Saldanha, o próprio Rachid, o Diogo Santos. Os jogadores com essa personalidade com facilitam muita o trabalho. Facilitavam muito o meu trabalho como treinador. Eu costumo dizer nos Açores,
direção 10%, o treinador, a equipa técnica 10%, 80% do mérito foi dos jogadores, pela postura que tiveram ao longo da época. Apesar de tudo, a subida foi alcançada, mas não continuaste. O que é que se passou também? Eu cometi muitos erros na minha carreira. No Santa Clara foi um deles. Aliás, devia ter trabalhado logo essa situação numa fase inicial. Eu lembro que já à meia da época tinha falado com o presidente e com o Alma, que na altura era o nosso diretor desportivo, que estava um bocadinho cansado. Na altura também estava em processo de divórcio, tinha um filho no continente, tinha uma filha comigo lá nos Açores e dois cá no continente. Não foi fácil gerir esses momentos, como deves imaginar. E pronto, tinha tomado a opção de sair de Santa Clara. Também o Alma e o presidente na altura, o Rui, foi das melhores pessoas que eu apanhei, mesmo nas alturas críticas. Eu lembro-me quando eu perdi a primeira pessoa a ligar, porque o presidente vinha muito poucas vezes ao continente ver os jogos, a primeira pessoa a ligar, ou a primeira pessoa a mandar uma mensagem, logo o Rui, o presidente. Isso conta muito, como deves imaginar, para um treinador. Tranquilo, vamos ganhar para a semana. E foram muito importantes. Também tivemos problemas financeiros nesse ano. Tivemos problemas financeiros e eu acho que a frontalidade deles no sentido de dizer os problemas acontecem, mas nós não temos dinheiro, nós vamos pagar daqui a um mês ou daqui a 2 meses, que era uma das preocupações que eu tinha, era que a minha direção, e todos nós passamos por dificuldades, mas aquilo que não pode acontecer é mentir aos jogadores. Acho que isso é a pior coisa. Gostaste da frontalidade e de assumirem uma posição? Eu acho que isso tem que acontecer, que é esse tipo de frontalidade, o jogador perceber com o que é que vai contar, porque o problema que tu tens muitas vezes é o diretor prometer que vai pagar no dia 10, estás a falar de um ser humano que tem família, tem filhos, e depois dizer à esposa no dia 10, vou receber, depois chegar ao dia 10, não tens esse dinheiro, e vai criar ali um problema, de uma maneira que não faz sentido criar. Por isso eu acho que esse tipo de frontalidade, mesmo na hora crítica, tem que existir sempre, e isso é algo que eu valorizo nos meus jogadores e nos meus diretores, e foi sempre uma das preocupações que eu tive, que é esta frontalidade das pessoas, de assumir os problemas, assumir as dificuldades, porque todos nós, como eu estava a dizer, temos esse tipo de dificuldade, e foi algo que eu felizmente consegui, quase em todos os clubes, e passei por vários clubes, tendo esse tipo de dificuldade na questão dos ordenados e atrasos, mas nunca houve um momento ao jogador. Isso para mim é algo que tem que ser valorizado. Ok, gostas da frontalidade Sim, acima de tudo. Sempre. Mesmo na hora crítica, mesmo na hora de dificuldade, temos que ter essa palavra de verdade, para mim é fundamental. Depois, aqui um pouco mais à frente na tua carreira, em 2016, 2017, voltaste ao Paços de Ferreira, um sítio onde te formaste. Como é que foi, ainda para mais, para treinar na Primeira Liga, como é que foi todo esse processo e sentiste de alguma forma pode ter sido ainda mais especial por ter sido o sítio onde enquanto jogador te formaste? Especial foi, porque era o meu sonho. Era no Paços. Lembro-me que estava a reunir com o Santa Clara na altura, estamos a falar na altura da renovação, na altura que eu vou lá da primeira vez, em que vou substituir o Fernando Valente, e já tínhamos falado sobre a situação de renovar por 3 anos, e liga-me o Marco Abreu. Fiquei obviamente muito feliz, mas por outro lado preocupado, né? E tive que falar logo com o Alma e com o presidente, até porque eu não podia ser de Santa Clara se eles dissessem, o ministro está fora de questão, porque eu já tinha dado a palavra, isso para mim é sagrado, e aquilo que eu lhes disse foi falar-lhes um bocadinho ao coração. O Passos é o meu sonho, aquilo que eu quero muito treinar, não é o Porto, o Benfica, não o Sporting, é o meu Passos. Agora, sinto que foi demasiado cedo para a Primeira Liga. Porquê? Porque eu vim da Santa Clara, em que tinha uma liderança forte e era muito valorizada pelos meus jogadores, e cheguei a Paços e tive essa dificuldade. Aquilo que era muito valorizado pelos meus jogadores no Santa Clara foi muito pouco valorizado pelos meus jogadores no Paços. E também não tinhas construído o plantel, não Exatamente, e tive essa dificuldade. E depois também tive o problema de querer muito treinar no Paços. E quando queres muito e gostas muito do clube, cometes demasiados erros. Eu cometi demasiados erros no Paços. Lembro-me que na fase inicial, nos primeiros 15 dias, aconteceu ali um problema grave e eu já me queria ir embora. Porque era um bocadinho isso. Aliás, aconteceu várias vezes em que ia embora, recebo o que trabalhei, eu funcionava muito. Esse controle emocional foi algo que eu me preocupei em trabalhar nesta fase e no Paços foi um bocadinho isso, sinto que errei, sinto que foi demasiado cedo para lá. Hoje olho para o futebol de maneira diferente, o que é muito bom aqui pode não ser bom aqui, né? Naquela altura, quando comecei, nós quando temos sucesso, esquecemos muito de trabalhar estas áreas, perceber para onde é que o futebol está a caminhar, e cometi esse erro no Paços. Depois foi muito difícil por mim a questão também familiar, isto é, quando tu não ganhas na tua terra é complicado. Quando tens a tua filha na escola também é muito difícil. E a minha filha passou ali alguma dificuldade. E eu lembro-me que nós perdemos o jogo na Euro, que eu fui logo ter com o presidente e dizer, presidente, vamos chegar aqui a um acordo que eu já não me sinto bem, minha filha não está bem, tenho que me preocupar agora um bocadinho com a minha filha. Chegamos a um acordo, eu saí, fui-me embora. O Santa Clara veio logo chegar, passado uma semana, penso que foi passado uma semana, volto novamente aos Açores. Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Até para aliviar um bocadinho o cérebro, estar tranquilo, gostava até, para limpar todas as questões, quer seja familiares. Já tinha gostado muito de estar a trabalhar nos Açores, com aquelas pessoas, voltei aos Açores novamente, mais
mais calmo, mais tranquilo, mas foi claramente. Agora, trabalhar na Primeira Liga para mim era um sonho, trabalhar no Paços de Ferreira, que era o clube da minha terra, até porque eu joguei no Paços desde os 8 anos, fui sócio do Paços, ia ver todos os jogos do Paços com o meu pai, tive sempre esse sonho de treinar o Paços, agora foi no momento errado. Fui muito jovem, ainda como treinador, com um sucesso, muito pouco preparado no momento, na minha opinião. Se fosse mais uns anos à frente, acho que teria sido diferente. Mesmo assim, é importante eu percebas, nunca estive na linha d'água e mesmo assim ganhei o mês de outubro, na Primeira Liga com o Paços. É curioso. Nunca estive na linha d'água, também ganhei o mês de outubro como melhor treinador na Primeira Liga com o Paços. Mas senti naquele momento que o melhor era sair, tinha 2 anos de contrato, chegámos a um acordo. Aliás, eu praticamente em todos os clubes que saí, deixei lá dinheiro, fiz isso em quase todos os clubes. O Paços não foi diferente. Quase que um símbolo de respeito para com Nem o foi clube. nem é o caso de respeito, era a minha maneira de ser, a minha maneira de estar. Isto é, não faço sentido estar a cobrar demasiado dinheiro às pessoas. Sou eu próprio que quero sair desta situação. Quando é o contrário, aí já podes trabalhar de maneira diferente. Agora, quando é este tipo de situação em que nós não estou confortável, que eu próprio já sinto que já estou a prejudicar o clube, não estou motivado, não estou a conseguir motivar os meus jogadores, eu tomo essa opção, não faz sentido estar a cobrar o clube, como deves imaginar. Depois de sensivelmente 10 anos desde essa época, achas que hoje em dia te sentirias preparado, por exemplo, na possibilidade de voltar ao Paços, ou preferias não voltar e deixar a tua história por ali? Não, o Paços eu disse que já não voltava, porque é um clube que eu gosto muito, como eu te estava a dizer, esta questão familiar mexeu um bocadinho comigo tão bem. Agora, passados 10 anos, eu quero te dizer uma coisa. Na fase inicial foi onde eu tive sucesso, e na minha opinião estava muito pouco preparado. Hoje, com menos sucesso, estou muito mais preparado, sou muito mais treinador do que era há 10 anos atrás ou 8 anos atrás. Agora, a realidade é que tenho que provar. Quando deixas de ter sucesso, é uma coisa que é fundamental. Tens que voltar a ganhar, que é para as pessoas acreditarem em ti. Tu tens vários treinadores, ainda esta semana fiquei muito feliz com a questão do Fernando Valente. É um treinador que praticamente estava desaparecido, foi ao sub-23 do Leixões, foi agora a equipa principal do Leixões, ganhou, já toda a gente já está a olhar para o Fernando Valente. É o mesmo homem, o mesmo treinador, mas teve sucesso, já olha de maneira diferente. Eu acho que tem um bocadinho isso, eu tive sucesso numa fase inicial, tenho orgulho na carreira que tenho até o momento, tenho orgulho numa coisa que acho que é fundamental no treinador de futebol, isto é, o 11 inicial foi sempre meu, os jogadores que entraram foram sempre meus, aí é algo que eu claramente não altero, nem nunca vou alterar, agora mudei uma coisa que era fundamental para ser numa fase inicial, por exemplo, eu não falava com os presidentes sobre o jogador A, B ou C, não falava sobre táticas, isso para mim não faz sentido hoje, na altura fazia sentido, tens que falar sobre tudo, até porque muitas das coisas que vais ouvir, às vezes até vais ficar coisas são importantes, eu posso saber sempre, neste caso, por exemplo, estar no Lessa, ou um diretor que falou de uma situação comigo, faz sentido, e às vezes não vamos essas situações, e no passado isso não acontecia, resumindo, esta questão do controle emocional, da ligação, porque é uma coisa que é fundamental e começas a perceber com o tempo. As relações pessoais são fundamentais para ter sucesso. E a relação pessoal dentro de uma estrutura, desde o roupeiro ao presidente, é aquilo que vai levar muitas vezes ao sucesso. E uma das minhas preocupações, exatamente, neste momento, é exatamente essa. Isto é, eu posso ser que saí do Safa e saí do Lessa, e estou feliz. Porquê? Porque eu não cometi nenhum erro. Isto é, a minha relação com todas as pessoas dentro da estrutura foi uma relação boa. Resumindo, eu não queria problemas a ninguém, apenas fiz o meu trabalho com respeito à educação. Isso no passado para mim era um problema, porque praticamente tinha problemas com toda a gente, isto é, eu batia de frente com toda a gente, eu reclamava sobre tudo, reclamava da relva, reclamava do roupeiro, reclamava... E foi algo que eu ultrapassei e tinha que ultrapassar. Agora, há uma coisa que fica sempre aqui, que é a minha personalidade, que é o meu caráter, a liderança, o rigor, porque há uma coisa que é fundamental no futebol, que é na questão do rigor da disciplina, os jogadores têm que ser todos tratados da mesma maneira, deves imaginar. Depois há outras situações que tu podes ultrapassar, isto é, eu, às vezes vejo algumas situações, e há pessoas que pensam de maneira diferente, e eu respeito. Vou dar um exemplo da questão, por exemplo, do Ronaldo no Manchester United, quando entrava 1 ou 2 minutos. Isso para mim não faz sentido. Um jogador que aquela carreira... Entrar só por entrar, quase. Segundos, né? E tive um jogador na Académica, o Saldanha, que é o meu atual empresário que conhece, que era o Hugo Almeida, uma vez chegou à minha beira, e eu acho que ele nem sabe disso. E disse-me, mister, vou-te só pedir um favor. Nunca me ponhas a aquecer nos últimos 15 minutos. E na fase inicial achei que uma loucura. Mas depois olhas para a carreira do Hugo Almeida, faz algum sentido. Faz algum sentido. Tu não podes ter jogadores que tiveram uma carreira brilhante e pôs ali nos últimos 5 minutos ou 2 minutos. Tem que haver esse respeito da parte do treinador. Eu vejo alguns colegas a fazer ainda hoje isso. E eu acho que isso é um erro que nós como treinadores cometemos. E nessa questão tu podes ser diferente para os teus jogadores. Agora na questão do rigor, de disciplina, trabalhar sempre nos limites. Tens que exigir o mesmo todo. Exatamente. Isso é algo que tem que estar sempre presente e algo que eu claramente nunca vou abdicar como treinador. Além das experiências em Portugal, também já tiveste 2 passagens na Arábia Saudita. Como é que foi essa experiência?
Na Arábia, a primeira foi mais difícil. Porquê? Porque nós, quando vamos para a Arábia, temos sempre essa preocupação de perguntar como é que é a Arábia, como é que se trabalha, como é que são os clubes, como é que são as pessoas, como é que são as estruturas, como é que são os profissionais. Mas a realidade é que depois nós vamos viver um momento, nós, completamente diferente. E foi muito difícil na fase inicial da Javaline. Por muito que te prepares, não consegues estar preparado para aquela realidade. É uma realidade completamente diferente. É a cultura deles e nós temos que respeitar. Da segunda vez já foi muito mais fácil, já é muito mais preparado. Curiosamente, desta segunda vez foi mais difícil pela questão em que cheguei a um plantel que estava com 6 meses de ordenância atrás, só conseguiu inscrever a equipa, 11 ou 12 jogadores em que nós começámos a época, com jogadores que praticamente não eram da posição, tipo jogar, por exemplo, com um ponta-lança a 6 ou um extremo, a lateral, isso acontecia com alguma frequência, mas curiosamente as pessoas eram muito boas mesmo. Na primeira vez tive essa dificuldade e mesmo também o meu controle emocional também ainda não estava dentro daquilo que está hoje, obviamente, e que estava no Salfa e que estava agora no Lessa. Foi algo que a vantagem que tu tens quando estás desempregado é um bocadinho isso, é tu olhares e mais do que apontar os erros em relação a esta estrutura ou aquela estrutura, este treinador, a este presidente ou aquele diretor desportivo, tu Consegues rever as tuas próprias ações. onde é que eu errei, onde é que eu tenho que ser, onde é que eu tenho que melhorar. E uma das minhas preocupações foi trabalhar um bocadinho essa área, ler muito, perceber o porquê deste treinador ter sucesso, aquele treinador ter sucesso, perceber também com os jogadores porque é que eles saíram de divisão e porque é que eles subiram de divisão, apesar de bater sempre no mesmo, é uma coisa engraçada, o futebol isto é, se tu perguntares a um jogador porque é que subiram de divisão na opinião dele, o grupo é bom. Se perguntares a um jogador porque é que subiu de divisão, o grupo é mau. É sempre a mesma coisa, aliás é uma coisa engraçada, depois obviamente há a qualidade, e essa foi uma das preocupações que eu tive, trabalhar também esta área comportamental, este controle emocional. Eu hoje já falo com o meu presidente, como diretor desportivo, tranquilamente sobre tática, sobre o jogo, não tenho problemas em falar sobre essas situações, desse tipo de opiniões. Agora, aquilo que se mantém, aquilo que eu te estava a dizer, o 11 será sempre meu e os jogadores que vão entrar encapsulam sempre mesmo. Mas mudei esta questão, mostrei esta questão do controle emocional, da inteligência para lidar com os problemas, que era algo que eu tinha que melhorar rapidamente para voltar novamente ao futebol. De todas estas passagens, quer na Arábia Saudita, quer em Portugal, qual é que foi, se calhar, o plantel e a época que tu guardas com mais carinho? Imagino que do que me contaste, que seja a do Fremont. Freimundo e Santa Clara. Freimundo à frente, claramente à frente, porque foi uma título, como eu te estava a dizer, e foi um clube e os jogadores que passaram por muitas dificuldades. E além de passar por dificuldades, foi um clube em que nós conseguimos lançar vários jogadores, para dar exemplo do Padrinho, que tinha Zona Lanas, o próprio Monteiro, que chegou a ir ao Braga e ao Passos, o Edu, que chegou a ir ao Boa Vista, tivemos mais o próprio Machadinho, que também chegou a ir à Primeira Liga. Temos ali 4 ou 5 miúdos que lançamos, com muito potencial, e que obviamente isso para nós treinadores também é algo que nos deixa muito felizes também. Foi claramente a qualidade que eles apresentaram quase em todos os jogos, a qualidade de treino, a qualidade humana, foi algo que me deixa muito satisfeito. O Santa Clara, diferente, com jogadores já mais experientes, como eu te estava a dizer, mais batidos, mas excelentes profissionais, também com bom caráter, porque tu nunca vais, eu tenho a dizer isso há bocado, tu nunca vais conseguir ganhar, e o futebol é muito isso, o futebol é momento, isto é, entrar no momento certo. Vou dar um exemplo, só fugindo um bocadinho à tua pergunta, mas e para aquilo que eu acho também importante falar. Eu saí de Santa Clara, por exemplo, quando subi divisão, qual foi o projeto que eu escolhi? Académico. Académico é o meu clube? Não, é um grande clube. Mas cara, Um histórico. errado, porque é um histórico, mas foi no momento errado, porque não era um clube que não estava estável. Lembro que na primeira semana nós chegámos lá, por exemplo, não tínhamos sal para fazer lá os banhos e massagens aos jogadores, por exemplo, para teres uma noção, era um clube que passava por muitas dificuldades. Eu saí do Famalicão, que sou divisão, por onde é que eu vou? Vou para o Leixões, com um projeto fabuloso, com o Lopo e com o André, pessoas que eu estimo e gosto muito, em que ia entrar a VMG, em que íamos ter uma grande equipa, e depois acabo por sair. Aliás, eu nem queria começar essa época na Académica, no Leixões, porque senti, dentro daquilo que me falaram, a minha o meu empresário e dos objetivos que nós tínhamos, nada se concretizou depois durante a época, e senti que, em termos de sucesso, a probabilidade de nós termos sucesso era muito baixo. Para o Leixões, pode ser que o André e o Lobo pediram-me várias vezes desculpa porque sentiram que não me ajudaram, que não foram corretos no sentido, e também não foram corretos. Eles também pensaram que a VMG na altura ia entrar, acabou por não entrar, acabou por prejudicar também o projeto que eles tinham para o Carlos Pinto, e o Carlos Pinto também estava motivado por ir para Leixões, e às vezes isso faz toda a diferença no futebol. Às vezes é o timing que tu entras, o momento que tu entras, as pessoas que tu encontras, tudo isso te vai levar ao sucesso. E tu tens vários exemplos. Quando eu estava a falar de Fernando Mendes, posso dar o exemplo, por exemplo, também do próprio César Peixoto, que é um treinador que também andou aí muito pouco valorizado e hoje tem sucesso e está no Gil Vicente, e toda a gente está a falar César Peixoto porque ganha. Tu tens muitos treinadores com qualidade, porque muitas vezes entram num momento errado, com as pessoas erradas, mesmo também, nós olhando para nós, obviamente como treinadores, sabemos que erramos. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, no Salfa e no Lessa, eu saí dos dois clubes, eu sei que isto tudo bem, trabalhei bem. Não houve ali uma situação que eu te diga assim, eu saí porque
Não, saí porque tive que sair, porque as pessoas acharam que eu tinha que sair. No Lessa é diferente, no Safa. No Safa é diferente também, porque no Safa na Arábia funciona um bocadinho isso. Hoje é A, amanhã já é B, é de um momento para outras coisas alteram com muita facilidade, mas pelo menos foram pessoas muito corretas no Safa, no próprio Jabalã também. Por isso é que eu costumo dizer, na Arábia também tem pessoas boas e tem coisas boas. E às vezes o futebol é um bocadinho isso, é os momentos, é as equipas que escolhes no momento certo, as pessoas que tens ao teu lado, tudo isso muitas vezes influencia que tenha sucesso ou não tenha sucesso. Eu também sinto que no tempo que tive sucesso ou num período tive mais sucesso, se calhar as escolhas que eu fiz a seguir não foram as melhores. Não pelo clube, que são clubes históricos, obviamente, mas se calhar no momento errado. E depois de tantos anos a treinar, pronto, já falamos aqui de Rui Borges, já também falaste há pouco do Hugo Almeida. Qual é que foi o treinador, não, mas o jogador que mais te marcou pela faceta dele para contigo enquanto treinador e para com o jogo? Pedro Tiva. Pedro Tiva é uma história engraçada. Pedro Tiva, estava eu no Tirsense, no meu primeiro ano como treinador, e jogámos contra Limianos. E eu gostei muito do Pedro Tiva, gostei de outro menino na altura que ele Ele estava que chegou a ser muito... chamado à seleção, Sim. acho que não se estreou, mas foi chamado. Sim. Pedro Tiva, e ele na altura, eu acabo o jogo, falo com o presidente do Rossi para contratar o Pedro Tiva. O Pedro Tiva chega a acordo com um valor irrisório, não interessa falar o valor, mas é um valor muito baixo. E estamos a falar durante o campeonato. Acaba o campeonato e tínhamos na altura o Ribeirão com uma grandíssima equipe. Na altura com o Daniel Ramos, com o Volco, com o Chico. Uma belíssima equipa, em que criou o Pedro Tiva com o dobro, pagava o dobro. E o Pedro Tiva não tinha assinado, só tinha dado a palavra. E manteve a palavra. E o Pedro Tiva, quando chegou ao Tirsense, eu já gostei dele na altura que nós jogamos contra o Pedro Tiva. Quando eu comecei a treinar o Pedro Tiva no Tirsense, fiquei maravilhado. O Pedro Tiva, costumo dizer, dentro de uma cabine telefónica, saía lá fora com uma facilidade. E na altura já disse, acho que também houve uma reportagem na Repórter TV em que o Pedro Tiva fala sobre isso, como fala também o Fernando Andrade na altura de Santa Clara, em que eu usava muitas vezes a expressão para estes jogadores que eu achava que tinham muita qualidade, mas havia ali umas coisas que tinham que melhorar, a questão da mentalidade, a questão do processo de treino, que tinham sempre nos limites, vários pontos que eram fundamentais de trabalhar e melhorar. E na altura usei a expressão com o Pedro Tiva também, que é, tu és jogador de 10 mil euros. Eu ganhava 2 jogadores de 10 mil euros. E essa história é engraçada porque depois o Pedro Tiva vai ao Setúbal e depois vem para Braga, penso que vem para Braga. Exatamente. E ele até me E é disse, nessa altura que sim, até é e chamado. ele até me disse na altura, mas afinal enganou-se, não só de 10 mil, só de... Pronto, e obviamente foi algo que me deixou feliz, mas acima de tudo porque o Pedro Tiva na altura tinha, penso que eram 23 ou 24 anos, ele próprio já estava um bocadinho triste com o futebol, já estava naquela fase em que já não acreditava que... Quase que mais desmotivado. Exatamente, ia atingir um patamar. E eu sinto que foi muito, muito importante para o Pedro Tiva, ele mesmo ainda hoje assume essa situação, foi muito importante para o Pedro Tiva, mas curiosamente também há um mérito do Mário Reis, penso que é do Mário Reis e do José Coceiro, na altura que ele era para o Setúbal, tanto um como o outro achavam que o Pedro Tiva era um 8 e o Pedro Tiva comigo jogava como um ala, ou pela direita ou pela esquerda, e depois acabaram por colocar o Pedro Tiva na 8. Se me perguntaste, viste algum dia o Pedro Tiva na 8? Nunca. É uma realidade, também não quero esse secreto, não faz sentido. Depois o Pedro Tiva acaba por jogar no White, acaba por ter uma carreira muito bonita. Agora, sim que foi muito importante para o Pedro Tiva nessa questão, que era um jogador com muita qualidade, mas havia ali aspectos que nós tínhamos que melhorar e nós trabalhamos muito. Ele próprio disse, o Mister, não vou usar essa expressão, o Mister colocava-me 1 hora no balneário para me chatear a cabeça, as expressões que ele utilizava, e pronto, foi sempre uma das minhas preocupações, melhorar estes jogadores, e esses jogadores queriam melhorar, crescer e evoluir no sentido de ter uma carreira bonita, até porque, como eu estava a dizer há bocado, eu podia ter sido diferente como jogador se me tivesse aplicado de maneira diferente no futebol, se tivesse muito mais ativo, muito mais gastado em trabalhar sempre nos limites, uma mentalidade diferente, e foi uma das pressões que eu tive com aqueles jogadores que tivessem qualidade de trabalhar no sentido de atingir uma carreira bonita. Além disto, também falaste, por exemplo, que coincidiste com o Almeida. Como é que é lidar com um jogador que já teve toda uma passagem internacional, teve muito relevo no futebol nacional? Como é que é, por exemplo, lidar com um jogador destes no balneário? E como é que foi essa relação também? Depende sempre da personalidade do homem, independentemente da carreira que tiver. O Almeida, repara, só aquela frontalidade de falar com o treinador, aquela questão dos 15 minutos, já revela um bocadinho da personalidade, do caráter do Hugo. O Hugo foi fácil, foi um prazer treinar o Hugo. Ele naquela altura tinha ali um problema grave e que levava muitas vezes a que ele não pudesse treinar. Ele muitas vezes dizia, ou não treinos, ele próprio queria treinar, apesar de, em termos de processo de treino, até nos prejudicava várias vezes. Mas o Almeida foi um bom exemplo, é um bom exemplo para muitos jogadores, pela personalidade que ele teve, e vai um bocadinho a conta que eu estava a falar, independente da carreira que os jogadores têm, muitas vezes vai daquilo que é a personalidade dos jogadores. Tens jogadores com carreiras fabulosas, com uma humildade tremenda, e jogadores com
Com carreiras assim mais normalíssimas e com uma secretas. personalidade terrível, como eu costumo dizer. Por isso o Hugo Almeida foi sempre um bom exemplo, acredito, na académica, para os colegas, para os treinadores, que não foi praticamente em todos os clubes. E eu lembro que muitas vezes o Hugo Almeida era muito pouco valorizado, se calhar como jogador ou pela qualidade que tinha, mas tinha essa qualidade humana que se calhar fez com que ele tivesse uma carreira muito bonita. Algum outro jogador assim que te recordes de destaque ou... Eu tive vários jogadores, sabes que para mim é muito complicado às vezes falar dos jogadores e fazer esta questão do Pedro Tiva, daqui a um bocadinho ou quando começarem a ver a entrevista, já vou receber algumas mensagens de alguns jogadores, Pedro Tiva, não? É complicado porque eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar com vários jogadores, várias bonitas personalidades, boas amizades que arranjei até o dia 2. E agora se calhar dizes um e depois até te lembras, esqueci-me deste. É um bocado isso, é um bocado isso. Nós às vezes temos que destacar 3 ou 4 e há tantos jogadores que nós podemos destacar, não só pela qualidade, mas pela qualidade humana. Se reparas, eu valorizo muito a qualidade humana e felizmente como treinador, mesmo hoje como treinador, tenho vários jogadores em que tenho uma ligação, apesar de eu ser um treinador que falo muito pouco com os jogadores, mesmo como treinador já o fazia, não sou muito de falar com os jogadores, só mesmo quando tem algum problema, uma questão pessoal, ou não estão a passar por um bom momento, mesmo quando lá os clubes, por exemplo, até um exemplo, saí do Lessa, até o dia 2, obviamente recebi mensagens de todos os jogadores, porque não tive a oportunidade de despedir os jogadores nesta situação. Respondi à mensagem, mas praticamente os jogadores tranquilos, mandei uma mensagem a um jogador que está a passar por um período difícil, por uma questão de lesão. Amanhã, se souber que algum jogador tem um problema, tem essa preocupação. Senão fico tranquilo no meu canto, como eu costumo dizer. E a felicidade que eu tenho é esta ligação que eu tenho com os jogadores de respeito, que é o mais importante, de ligação que fica para a vida. E posso dar o exemplo desta questão, por exemplo, o Saldanha, que foi meu jogador e foi uma ligação que nós tivemos muitas vezes, não foi fácil. Hoje é uma pessoa que trabalha comigo como empresário e hoje temos uma relação que não tínhamos no passado, uma relação muito boa. E como o Saldanha podia falar de vários jogadores, eu acho que esse é o maior trunfo que nós temos como treinadores. Isto é trunfo, não é trunfo, é o maior prazer que nós temos como treinadores. Isto é, a relação que nós tivemos com os jogadores, não quer dizer que teve uma relação com todos os jogadores, ou que todos os jogadores que trabalharam comigo têm uma boa relação comigo. É mentira. Aliás, eu acho que poucos treinadores conseguem isso, ou nenhum treinador E consegue aliás, essa situação. acontece em todas as áreas, seja o mundo de trabalho... Exatamente. Mas nessa questão podia destacar vários jogadores. E foi um prazer trabalhar com tantos jogadores. E o maior prazer que eu tenho é quase em todos eles ter um amigo, mesmo hoje, quando precisam do Carlos Pinto está disponível, ou quando eu quiser conversar um bocadinho com eles, também estão disponíveis para o Carlos Pinto. Isso é algo que eu vou valorizar sempre também. Vamos agora também passar à nossa rubrica final. Eu estava aqui, já que treinaste tantos jogadores, passaste por tantas equipas, também conseguiste não só o Campeonato de Portugal, uma subida à Primeira Liga, tens as passagens na Arábia Saudita. Quero saber quem é que é o teu 11 de, de escolhas. Primeiro de tudo, vamos passar aqui à tua escolha de formação. Qual é que seria a tática que utilizarias? 4-4-2. 4-4-2? É a tática que eu mais gosto, é o sistema que eu mais gosto. E a baliza, quem é que punhas? Quem é que escolhias? Talvez o Marco, que esteve comigo na Santa Clara. O Marco, eu valorizei muito o Marco também. O Marco, além de ser um belíssimo guarda-redes, foi um jogador que na altura chegou ao Friamonte. Ele era titularíssimo, passou para o banco, começou a defender o Rui Nereu porque tinha sido o guarda-redes no ano anterior. Depois, curiosamente, levo o Marco para o Santa Clara e digo ao Marco, a primeira opção é o Serginho, depois a segunda opção não é fácil, estou com guarda-redes, como eu falei, a questão do ACL, o quarto central, fala de ser um guarda-redes. O Marco aceitou aquilo e uma das minhas preocupações na altura também levar o Marco para o Santa Clara era que o Serginho era um belíssimo profissional, mas tinha uma personalidade muito difícil. Eu precisava de um segundo guarda-redes ao nível do Serginho, mas com uma boa personalidade, com um bom caráter, como deves imaginar, quando há uma posição para dois guarda-redes não é fácil agilizar esses momentos. E o Marco tinha tudo isso. O Marco depois agarrou a titularidade, como agarrou curiosamente em Friamundo, e acaba de fazer belíssimas épocas na Primeira Liga também com o Santa Clara. Esse foi o guarda-redes mais completo que eu tive. Então, e agora passamos o quê? Dupla de centrais? Dupla de centrais. Vítor Alves, claramente, foi o melhor central que eu treino. Vítor Alves teve uma carreira bonita numa fase inicial, foi das camadas jovens do Porto, era um jogador que podia atingir um potencial muito alto, jogar num nível altíssimo, em termos de qualidade, inteligência, foi claramente o melhor central que eu treinei. O Vítor Alves esteve comigo no Friamundo, esteve comigo no Tondela, esteve comigo no Santa Clara, por isso foi estes 3 clubes que estiveram. E depois, o outro homem? O outro homem, Renato, pouca gente conhece, foi no central que eu trabalhei no Vila Real, também de uma qualidade acima da média, mas tem tantos jogadores que eu podia colocar aí, o próprio Buro, o próprio João Pedro, o Acioli, complicado, mas vou destacar esses dois pela qualidade e pela inteligência que tinham, o Vítor Alves e o Renato. Então, e para laterais? Laterais, lateral direito o Edu,
Teve comigo no Santa Clara, teve comigo no Chaves, não teve comigo no jogador também. Teve comigo no Leixões, o Edu. Atrás esquerdo. Outro jogador de qualidade. Também não atingiu um nível bonito, mas podia ter atingido Rainho, que está hoje no Flagreiro. Acho que também gordinho, mas em termos de qualidade de jogo acima da média também. O jogador podia ter existido uma carreira também muito bonita, tecnicamente. Muito bom. Rainho. 2 médias. Exatamente, já não preciso. 2 médias. Rachid, na altura de Santa Clara. O Santa Clara aqui a ter destaque. Sim. Rachid. O que tem mais? Posso colocar aí o Padrinho também. E depois Também. à direita e à esquerda. Direita à esquerda. Eu jogava com interiores, não jogava com aqueles alas puros. Ok. Se eu não sei, o Saldanha é um problema, não é? Podes ter. Pela esquerda. Gostei muito do Machadinho. O Machadinho não é um jogador vertical, rápido, mas curiosamente era muito inteligente para ocupar também aquelas posições de dentro. Dava-me essa qualidade, dava-me esses 2 momentos. Ok, para a retenção de bola era aquele jogador ideal. Tinha aquela inteligência também. Tinha a inteligência de ir buscar o jogo interior e depois era muito rápido e muito forte num para onde dava nos 2 momentos. Machadinho pela esquerda. Pela direita, tive o Saldanha, também tive o Braga, que eu gostei. Muito o Celeste. Celeste. Um jogador que teve no Fremont, no Argentina. E ainda continuas atento ao argentino? Nós seguimos sempre a carreira dos jogadores. O Celeste foi um jogador que me surpreendeu pela qualidade dele. Curiosamente, depois continuei a seguir a carreira dele. Penso que ainda teve uma carreira bonita depois na Argentina. Mas era um jogador que tinha aquela energia do argentino. Era o Di Maria do Fremont? Não era para ser Di Maria. Era mais um Sérgio Conceição. Era mais desse estilo. Era raçudo. Era muito competitivo, muito raçudo, tecnicamente muito evoluído. Muito disponível, bom profissional, bom caráter. Foi mesmo que me surpreendeu muito na altura do Fremont, vindo de fora, sendo argentino. Ainda para mais na altura eu tive a experimentar também com os investidores que eram argentinos lá e ele tinha uma personalidade e uma postura fabulosa. E quem que eram os 2 homens que depois escolhias para a frente? Aqui estão mortos, eu não meto o Santana nem o Fernando. Tive o Fernando Santana, que foram dois homens. Curiosamente, eu fiz muitas vezes esse tipo de situação, que é o próprio Juninho, que hoje está no Flamengo. Na altura que ele vai para o Chaves, também era um ala do Estrela, ala esquerda ou ala direita. Eu cheguei a colocar muitos jogadores, por caso do Juninho, o caso do Fernando Andrade, que eram alas a ponta lança no meu sistema de 4-4-2, porque eu gosto de 2 avançados com muita mobilidade, muito fortes no ataque ao espaço. E tanto o Fernando Andrade como o Juninho acabaram por surpreender nesse aspecto também, os 2. O Santana também me surpreendeu. Curiosamente, o Santana era um jogador que eu não queria, porque eu tinha observado o Santana no Setúbal, na primeira liga, e o Santana veio como ala esquerda. Eu também adaptei o Santana na altura como ponta de lança. E eu ali um complemento fabuloso. Curiosamente, mandaram o Clemente para o banco, e o Clemente era um excelente ponta de lança. E o próprio Clemente, que era um jogador que não era fácil de lidar, porque gostava sempre de jogar, tinha essa ambição. Ele próprio assumia que não podia jogar porque os outros 2 eram melhores. Por isso foram 2 pontas de lança juntamente com o Juninho. Esses 3, Juninho, eu ainda não consigo dar 2, porque os 3 são muito bons. Juninho, Santana e o Fernando. Naquele 4-4-2 que eu gosto de jogar, acho que foram os 3 que me deram mais qualidade. Como podia dar nas outras questões para a direita e para a esquerda. Como estava a dizer, acaba por ser injusto, porque eu tive muitos jogadores com qualidade. Pronto, fica então assim definido este teu 11. Fica assim. Pronto, Carlos. Não meti o Saldanha, porque não faz sentido meter o empresário. Senão não ia ficar bem e depois ia ser um problema. Carlos, foi um gosto ter-te aqui. Foi este mais um episódio do Pod Cracks. Voltamos no próximo domingo, como é habitual. Não se esqueçam também de subscrever no YouTube e de seguir as nossas redes, seja no Instagram, seja no TikTok, em cracks.pt.